Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Hoje a gente vai conversar sobre exaltação. Olha, um tema importante para se entender corretamente, viu? É uma palavra que a gente ouve bastante, né? Em vários contextos. Mas será que a gente para pensar no que ela significa de verdade? Especialmente, na perspectiva da fé. Você sabe o que é exaltação, mas você sabe biblicamente o que é exaltação? É isso que a gente quer explorar hoje. O que a Bíblia revela sobre como Deus vê e como ele opera a verdadeira exaltação. Perfeito. E para começar, acho que é fundamental a gente definir bem o significado de exaltação pelo olhar da palavra, né? E, assim, logo de cara é importante dizer, não tem nada a ver com buscar aplauso, sabe, autopromoção, construir uma imagem para si mesmo. Biblicamente falando, a exaltação de verdade é uma ação que vem de Deus. É Ele quem decide, de forma soberana, levantar alguém, tirar de uma condição humilde e colocar numa posição de honra, mas sempre, sempre ligado aos propósitos dele. Nossa, isso já cria um contraste enorme com o que a gente vê por aí, né? No nosso dia a dia, a ideia de ser exaltado muitas vezes se mistura com status, poder, influência. Parece uma corrida para ser reconhecido que acaba alimentando o orgulho. Exatamente. O mundo funciona muito nessa lógica de subir, às vezes até pisando nos outros, né, se promovendo, mas o caminho de Deus é diferente. Quase o oposto, na verdade. A exaltação que ele dá, ela nasce da humildade sincera, da fé que a gente deposita nele, de depender dele de verdade. Não é um prêmio pelo nosso esforço de aparecer, sabe? É mais uma consequência da nossa entrega a ele. E isso leva a gente para um princípio, assim, fundamental que a gente vê na Bíblia inteira, que a gente podia chamar de reino invertido. O próprio Senhor Jesus deixou isso muito, muito claro. Lá em Lucas, capítulo 14, verso 11, ele diz assim: porque todo o que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. É uma lógica que vai contra a nossa intuição, né? O mundo fala, suba, apareça, seja grande. Mas o reino de Deus ensina que a humildade voluntária, esse esvaziar-se de si mesmo, esse é o caminho que Deus escolhe para depois Ele mesmo nos levantar. Talvez porque a humildade mantém a gente dependente, reconhecendo que toda a honra vem dele, né? Faz todo sentido. E realmente, olhando para as Escrituras, a gente encontra tantos e tantos exemplos de pessoas que viveram isso. Parece um padrão mesmo, na forma como Deus age com os servos dele. Poderíamos começar com uma história bem forte, que é a de José do Egito. Ah, sem dúvida. A jornada de José é um retrato. Nossa, muito poderoso disso. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, né? Depois, acusado injustamente, jogado na prisão, lá no Egito. Humanamente falando, era o fim da linha para ele. Mas é justamente lá, no fundo do poço, como a gente lê em Gênesis 40 e 41, que a gente vê Deus agindo. Ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó. Um é restaurado, o outro condenado. E o mais interessante é a espera, né? O copeiro, que foi ajudado, esquece de José. Por 2 longos anos. 2 anos? Imagina a angústia. Adã com certeza trabalhou o caráter dele. Ensinou paciência, confiança, mesmo quando ele estava esquecido ali. Até que, no tempo certinho de Deus, Faraó tem aqueles sonhos que ninguém conseguia decifrar. Aí sim, o copeiro se lembra, José é chamado, interpreta os sonhos e, de repente, aquele hebreu, escravo, prisioneiro, é elevado a governador de todo o Egito. É impressionante pensar nisso. Essa ascensão toda não foi estratégia humana, né? Foi pura ação da providência de Deus. A humilhação profunda parece que preparou o caminho para uma exaltação com um propósito gigante, salvar nações da fome. E essa espera de 2 anos, que podia gerar tanta amargura, parece que foi essencial nesse processo de Deus com ele, não acha? Com certeza. A espera molda, purifica as intenções da gente. E essa mesma dinâmica, sabe, de Deus usar circunstâncias que parecem impossíveis, se repete em outras vidas.
Pega o caso de Moisés, por exemplo. A gente encontra Moisés lá em Êxodo 3 como um fugitivo. Depois de matar o egípcio, ele foge para o deserto de Midian, passa 40 anos lá, cuidando de ovelhas, longe de qualquer chance de liderança. Ele era um príncipe do Egito, né? E virou um pastor anônimo no deserto. Que reviravolta. Exatamente, mas foi ali, na obscuridade dele, que Deus o encontra, na sarça ardente. Deus o tira daquela condição e o exalta para ser o líder de Israel, o libertador do povo, aquele que ia falar com Faraó. De novo, a exaltação veio de Deus para um propósito específico, redentor. De príncipe a fugitivo, de fugitivo a libertador. É incrível o que Deus faz. E seguindo essa linha, vamos falar de um rei, Davi. A história da escolha dele também é muito significativa para isso que a gente está conversando. A história de Davi é fascinante mesmo. Lá em 1 Samuel 16, o profeta Samuel vai até a casa de Jessé para ungir o novo rei. Jessé apresenta os filhos mais velhos, fortes, com aparência de guerreiros, a escolha lógica para os olhos humanos. Mas Deus rejeita um por um. E a frase de Deus para Samuel é marcante. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Poderoso isso. Muito. E quem Deus tinha escolhido? Justamente o filho mais novo, Davi, que estava lá no campo, cuidando das ovelhas, tão esquecido que nem chamaram ele para a cerimônia. Esse jovem pastor, desprezado até pela família, é ungido rei. Deus o exaltou não pela aparência, mas por um coração que buscava a Deus. E essa exaltação teve consequências eternas, Como a gente vê depois em 2 Samuel 7, com a promessa de que o Messias viria da linhagem dele. A humildade lá do início foi a base para uma honra que dura até hoje. Um coração segundo o coração de Deus. Isso faz toda a diferença mesmo. E não foram só homens, Quando a gente pensa em mulheres usadas por Deus assim, logo vem Esther à mente. Então vamos falar também de uma rainha. Sim. A história de Esther é comovente demais e inspiradora. Ela era órfã, judia, vivendo como estrangeira lá no Império Persa, sob o reinado de Assuero ou Xerxes. Uma posição de total vulnerabilidade. Mas aí, por uma série de eventos que só dá para chamar de providência divina, ela é escolhida rainha. Incrível. E essa posição não era para luxo pessoal, Como o primo dela, Mardoqueu, lembrou. Quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste ao reino. Deus a exaltou para que ela pudesse arriscar a própria vida e interceder pelo povo dela, livrando os judeus de um decreto de extermínio. A exaltação dela foi um instrumento de salvação para uma nação inteira. Que coragem e que propósito, E ainda tem um exemplo de Daniel, que viveu num contexto de exílio, cercado por culturas totalmente contrárias à fé dele. Sim, Daniel é outro exemplo extraordinário. Ele foi levado cativo para a Babilônia bem jovem, ele e os amigos. Foram mergulhados numa cultura pagã com pressão constante para eles se adaptarem, Mas Daniel decidiu no coração não se contaminar. Ele permaneceu fiel a Deus com integridade, sabedoria, oração. Mesmo no meio de tudo aquilo? Exatamente. E qual foi o resultado? Por causa dessa fidelidade firme e da sabedoria que Deus dava para ele, Daniel foi reconhecido e exaltado a posições de grande influência e confiança nos governos de vários reis e impérios pagãos, babilônico, medo-persa. O capítulo 6, verso 28, até fala da prosperidade dele sobre Dario e Ciro. A vida de Daniel mostra que a fidelidade, na humilhação, na adversidade, atrai a honra de Deus, mesmo nos lugares mais improváveis. José, Moisés, Davi, Esther, Daniel, todos eles apontam para esse padrão de Deus, Mas claro, o exemplo supremo, a demonstração máxima dessa verdade, da exaltação que vem pela humilhação, esse é incomparável. E vamos falar do Rei dos Reis, nosso Senhor Jesus. Exatamente. Jesus Cristo é a encarnação perfeita desse princípio do reino invertido. Filipenses capítulo 2, ali dos versos 6 a 11, é um texto-chave para a gente entender isso. Descreve como ele, mesmo sendo Deus em essência, não se apegou à sua igualdade com Deus. Ele voluntariamente se esvaziou, assumiu a forma de servo, se tornou homem. É algo difícil até de imaginar, A dimensão disso.
totalmente. E a humilhação foi ainda mais fundo. Obedeceu até o fim, até a morte. E não qualquer morte, mas a morte de cruz, a mais vergonhosa e dolorosa da época. Mas essa descida radical teve uma resposta divina, igualmente radical. O texto diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. A exaltação máxima veio como consequência da humilhação máxima e da obediência perfeita dele. Toda a vida, todo o ministério de Jesus mostra isso. Ele veio para servir, não para ser servido. Ele se humilhou para que a gente pudesse ser elevado. A exaltação de Cristo não foi conquistada por ambição, entende? Foi dada por Deus Pai como resultado da entrega total dele. Ele estabeleceu o padrão definitivo. No reino, o caminho para cima passa por descer em serviço e obediência. Entender isso muda tudo na nossa perspectiva. Porque, vamos ser sinceros, o conceito de exaltação é muito distorcido por aí. A gente precisa dizer bem claro: exaltação não é você ostentar sobre os outros. Não tem nada a ver com se sentir superior ou fazer questão de mostrar o que tem. E também muito importante, exaltação não é ter mais financeiramente que as pessoas. Riqueza ou pobreza por si só não são sinais de exaltação ou de humilhação espiritual. Perfeitamente colocado. O mundo valoriza o brilho de fora, né? Acumular coisas, a fama rápida, o poder que domina. Essa é a lógica da carne, do ego. E a gente vê as consequências disso. Uma busca sem fim que nunca satisfaz de verdade. Glórias que passam rápido, que somem como fumaça. Líderes que constroem seus impérios pessoais, mas a história mostra como isso é frágil. Infelizmente. E o pior é que essa mentalidade do mundo pode se infiltrar até nos meios religiosos, né? Pessoas buscando posições, títulos, reconhecimento, confundindo o serviço a Deus com uma carreira de sucesso pessoal. É o que a gente pode chamar de autoexaltação religiosa. Usar o sagrado para promover o próprio nome, esquecendo que toda a glória é de Deus. E a palavra é muito direta sobre isso. Tiago 4, verso 6, nos lembra: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A busca pela autoexaltação, a soberba, ela nos coloca em rota de colisão com o próprio Deus. É o contrário do caminho que ele chama a gente para seguir. É um alerta muito sério. E é triste ver como isso acontece na prática, né? Infelizmente, tem gente que é arrogante, soberbo, porque acha que foi exaltado na vida. Só mostra que é alguém que não entendeu nada e está longe de Deus, precisando da genuína conversão. Quando a bênção ou a posição que a pessoa recebe gera arrogância em vez de gratidão e vontade de servir, é sinal de um engano espiritual profundo, uma falta de entendimento sobre quem Deus é e como ele age. Nossa, é forte isso. E, diante disso tudo, a pergunta prática é: como que a gente vive essa verdadeira exaltação hoje, no nosso dia a dia? O que significa para nós, que cremos em Cristo, buscar essa exaltação que vem de Deus? Olha, a resposta está muito ligada à confiança e à submissão. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, é um guia bem claro para a gente. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Percebe? A exaltação vem dele e acontece a seu tempo, não no nosso tempo, na nossa ansiedade, né? Não pelos nossos métodos forçados. A seu tempo, isso exige paciência, né? Muita paciência e confiança. Confiar que Deus é fiel para honrar quem o busca com um coração humilde e sincero. Exige esperar o tempo dele, sem cair na tentação dos atalhos do mundo, que comprometem nossa fé, nosso testemunho. E significa abraçar o reino invertido no cotidiano, encontrar grandeza em servir, liderança na humildade, força na dependência de Deus. E talvez a definição mais profunda seja essa aqui. Exaltação é viver na presença de Deus. A maior honra, a posição mais elevada que a gente pode querer, não é um cargo, um status social, bens materiais. Não é isso. É a comunhão restaurada com o nosso Criador. A gente pode pensar no altar no Sinai como um símbolo disso.
Não o lugar físico em si, mas a experiência de um encontro verdadeiro com Deus. Ser aceito por Ele, caminhar com Ele, aproveitar a presença dEle. Isso supera qualquer reconhecimento humano, sabe? Isso toca fundo. E é verdade. Quando Jesus nos encontra, percebemos quantas pessoas estão se perdendo em egos e desatinos tão distantes de Deus. A luz desse encontro com Cristo mostra como é fútil essa busca sem fim por aplauso e status que a gente vê no mundo. Tudo perde o brilho quando comparado a conhecer Jesus e ser conhecido por Ele. Sem dúvida nenhuma. E por isso mesmo, é fundamental que a gente possa, vamos falar da exaltação que é Jesus nos encontrar, ser alcançado pela graça de Cristo, ser tirado das trevas do pecado para a luz maravilhosa dele, ser reconciliado com Deus Pai pelo sacrifício na cruz. Essa é a exaltação principal, a mais importante que qualquer pessoa pode experimentar. Passar de inimigo a filho amado, de condenado a herdeiro da vida eterna. Existe posição mais alta do que essa? Acho que não. Amém. Que essa seja a nossa busca diária, então. Que a nossa atitude seja, vamos vivenciar essa exaltação. Cultivar a humildade, buscar a face de Deus acima de tudo, encontrar alegria em servir. Refletir o caráter de Cristo no nosso dia a dia. Exatamente. E é vital reforçar isso. A medida da exaltação, na vida de quem crê, não está em quão alto chegou na hierarquia da igreja, ou no sucesso profissional, ou na conta bancária. Essas coisas passam, são passageiras. A verdadeira exaltação, a que dura para sempre, está na nossa união com Cristo, na segurança da vida eterna nele, como João 2,17 diz. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nossa identidade, nosso valor, nossa honra, tudo isso está firme nele, não nas circunstâncias instáveis desse mundo. E por a gente entender essa verdade tão libertadora e ver tanto engano por aí, surge um chamado, né? Precisamos. Vamos falar da verdade às pessoas, tem muitos no engano, precisamos anunciar. Compartilhar essa visão bíblica sobre exaltação pode libertar muita gente dessa corrida cansativa por reconhecimento humano. Pode direcionar as pessoas para o que realmente importa, a glória de Deus e a vida abundante que só Ele pode dar. É um convite para trocar a busca pela exaltação, que passa pela busca da presença de Deus, que dura para sempre. Conversamos assim sobre exaltação. E fica o convite, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e juntos vamos firmes na leitura da Bíblia Sagrada. Deus abençoe grandemente a todos.